que faz esse profissional, seja ele contador, seja ele administrador, seja ele economista, seja ele RH, né? Igual a Rafaela, igual a Úrsula, igual a Flávia, que lida com o processo trabalhista. Então, o que ele faz de fato? O que é essa área de processo trabalhista? Qual que é esse mercado, se realmente existe? Estava conversando com o Anderson, um dia desse, você postou lá que eles vão acabar, né, com as vagas que não tem processo, né, que está com poucos processos. Vamos ver melhor isso aí. Qual que é o papel desse profissional? Porque, na verdade, quando a gente fala em perito, que eu já falei com vocês, eu não tenho só o perito oficial. Eu tenho o assistente e tenho o calculista. Aliás, o assistente do advogado. Né? Qual que é o papel de cada um? E como que acontece essa nomeação? Como que é esse dia a dia? Como é que eu faço para ser perito? O que eu preciso fazer? É só o cadastro? Eu tenho que ir lá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, antes da gente começar, né, de fato, entrar na matéria, tratar isso aqui. Tá certo? Dúvidas? Não? Rafaela, tranquilo? Úrsula, tranquilo, professor. Quando você fala na área trabalhista, eu não vou falar que é uma área fácil, não. Não é uma área fácil. Mas é uma área acessível a todos. Porque todos nós, seja você empregado, seja você empresário, você está envolvido na área trabalhista. Todos nós sabemos calcular hora extra. Eu duvido que tem alguém aqui na sala que não sabe calcular hora extra, porque já calculou a sua. Provavelmente a maioria que sabe calcular a rescisão. Todo dia está nervoso e faz a continha dele. Ah, hoje eu vou sair dessa empresa. Ah, eu vou sair dessa bosta. Não vou aguentar, não. Vou pedir demissão. Vou ver quanto que vou receber. Aí faz a conta, vê que não dá para sair e continua. Todos nós sabemos calcular insalubridade, periculosidade. Talvez, né? Não com tanta precisão. Mas a perícia trabalhista, uma certeza você tem. O que vier para você é trabalhista. Alci, como assim? É porque se você estiver fazendo perícia civil, por exemplo, Alci, o colega meu faz perícia civil. É uma coisa complicada. Por quê? Quando você fala em civil, qual que é o assunto? Como assim, Alci? Ué, civil pode ser um cartão de crédito. Civil pode ser uma casa própria que a pessoa entrou na justiça. Pode ser uma dívida com a faculdade. Pode ser um empréstimo. Pode ser um financiamento de carro. Então, aí você começa a ter várias coisas, vários conhecimentos numa área só. É diferente da trabalhista. Quando você fala assim, Alci, eu estou com um processo trabalhista, ou ele tem férias, ou ele tem 13º, ele tem aquela matéria que é a minha. Por exemplo, a Rafaela, a Úrsula, né, mexe com folha de pagamento. Ela já sabe fazer cálculo trabalhista. A esposa do Carlos também, ela já sabe fazer cálculo trabalhista. O que nós precisamos é ver como que esse cálculo acontece na justiça. Ele é o mesmo, porém com algumas adaptações para a justiça. Mas processo trabalhista vai vir o que você já conhece. É o que nós já conhecemos. Depende como que ele vem. Essa que é a diferença. Como que é pedido esse processo. Bacana? Você tem ideia, no Brasil, nós temos 24 tribunais. Todos os estados têm tribunais. Todos. Alguns estados juntam com o outro para ter um tribunal único. Por exemplo, Brasília, né, que é o caso aí da Claucineide, ele junta com o Tocantins para ter um TRT. Então, Brasília e Tocantins é o mesmo TRT, que é o TRT-10. Tá certo? São Paulo, por exemplo, tem 2. O Zuiudo lá de São Paulo, né, que é a nossa amiga Flávia, tem 2. Tem um de Campinas e o de São Paulo. É o maior que tem. Então, junta 2 tribunais no estado só. 2 imensos tribunais no estado só. E aí você tem um outro, acho que Amapá junta com o outro ali, mas, em regra, é um tribunal por região. Antes, por exemplo, está no TRT-1, que é o TRT do Rio de Janeiro. Então, todo estado ele tem um tribunal. Nesses tribunais, nós temos 1.587 varas. 1.587 varas. Por exemplo, aqui em Minas, nós temos 158 varas. Aqui em Minas Gerais. Só aqui no Barro Preto, quem é de Belo Horizonte, só aqui no Barro Preto são 48 varas do trabalho. 48 varas do trabalho só aqui no Barro Preto.
As meninas lá de Salvador, né, que é a Rafaela e a Úrsula, tem 39 varas do lado dela, em Salvador. 39 varas do lado dela ali em Salvador. Na Bahia, que é o TRT5, né, nós somos 88 varas. 39 está em Salvador, está na capital. Tá certo? E aí, o São Paulo, por exemplo, você tem 231 varas, mas se você somar aqui com Campinas, que tem mais 153, você vai para quase 400 varas do trabalho. Entende que vara, cada vara existe um juiz. As varas todas compõem o tribunal. Tá certo? Então, de acordo com a região, o Rio de Janeiro também, você tem aqui 146 varas, acho que é 40 varas que tem no Rio, na capital, salvo engano. E aí, para você ter uma ideia, uma noção, uma dimensão, no ano de 2019, antes da pandemia, nós tivemos 2 milhões, nós tivemos 1.819.000 novos processos. 1.819.000 novos processos. Isso lá em 2019, antes da pandemia. Você tem uma noção, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, teve 178.000 processos naquele ano. Em Minas, 165.000. Lá na Bahia, 81.000. O pessoal de Brasília, 37.000. Que é o número de processos que entrou em 2019. Não é o acumulado, não. O que entrou. Se você pegar, se você pegar hoje, 2021, né, que foi o ano que fechou, já com a pandemia, nós tivemos 1.551.000 novos processos. 1.551.000 novos processos. No Rio, 142.000, em Minas, 149.000. Lá no Mato Grosso, lá do Amigão, né? Qual que é o Mato Grosso? Aqui, 22.000 novos processos. No ano de 2000, que é aquele ano da pandemia, né, nós tivemos 1.400.000 processos. O que aconteceu? Nós tínhamos na faixa aí de 1.800.000 processos, teve a pandemia, fechou o judiciário, fechou o Brasil, ainda assim 1.400.000 processos, que é processo pra caramba. Aí começou a livrar da pandemia, chegamos em 2001, nós já estamos voltando a 1.500.000. Em 2022, esse ano, vai bater os 1.800.000 de novo. Deve bater 1.800.000 de novo. Pra você ter uma ideia aqui, ó, em 2018, nós tivemos 1.700.000, estava em crescente, passou 1.800.000, aí veio a pandemia, caiu para 1.400.000, agora está voltando para 1.500.000. Toda vez que tem crise, as empresas não pagam. Se não pagam, vai para a justiça. Se vai para a justiça, tem cálculo. É assim que funciona. Então, o mercado ruim, né, vamos colocar assim, a crise, ela é boa para o judiciário, porque ninguém paga. Então, todo mundo recorre ao judiciário. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Rafaela? Tranquilo? Eu tenho uma dúvida, Alcir. À vontade. A gente que quer entrar nessa área, né? Que eu quero muito entrar nessa área, né? Como perita, fazer os cálculos, tudo. Como que funciona a gente que nunca fez? É fácil entrar numa vara? O que você orienta? A gente se apresenta? Eu vou explicar isso tudo hoje. É fácil. É fácil. Eu vou explicar isso tudo hoje. Tá? Tá bom. Pode ficar tranquilo. Pra você ter uma noção, o que acontece? A pessoa entra na justiça, aí tem a movimentação, né, processual, e tem a sentença. A média de prazo hoje, por exemplo, no TRT de Minas, né, é 187 dias. Do dia que ele entra com o processo até o dia que o juiz dá a sentença. Houve testemunha, aquela questão toda, 187 dias. Alguns tribunais, por exemplo, esse aqui, 14, não sei qual que é, não lembro, ele tem 80 dias. O 8 tem 155 dias, o 15, que é o pessoal de Campinas, quase um ano para o processo andar. Você tem uma noção do tempo que um processo entra e o tempo que sai a sentença, porque na sentença é que a gente trabalha. A gente pode trabalhar na inicial, mas geralmente na sentença é que tem mais o nosso nicho de trabalho. Pois não, Anderson? Já foi pior, né? Esse prazo no passado. Bem pior. Bem pior, né? Não, e está cada vez reduzindo, que está eletrônico aí. A trabalhista, ela não é
ela é interessante porque ela defende direito de empregado. Então, é uma justiça que anda. Como assim, Alci? É porque se entra processo passível, por exemplo, você entrou lá devendo seu carro. Aí, você não quer que ande, você não tem dinheiro para pagar. O banco também não quer que anda, porque vai que os juros é abusivo. E aí, a gente fala que ninguém tem interesse de ação. Na trabalhista, o empregado tem interesse de ação. Deu prazo dele, ele já entra com recurso. Deu prazo dele, ele já cobra. Então, tem interesse de ação. Então, por isso que a Justiça do Trabalho ela é muito mais ágil. Aquilo, tudo que nós vimos na área civil, não sei se tem alguém da área civil, prazos, procedimentos, na área do trabalho, é tudo condensado. É tudo rápido, é tudo ágil, tudo fácil na área do trabalho. Por quê? Tem interesse de ação. É por causa disso. Tanto é que tem as semanas de conciliação. Um processo ser julgado em 80 dias? Pensa. Alguém entrar na justiça, ouvir testemunha, pau comendo, pau torando, 80 dias, 2 meses e meio já recebeu a sentença? Mas então, com a reforma, a quantidade de ações diminuiu um pouco, ou seja, diminuiu um pouco com a reforma ou não? Não, de 1.800.000 para 1.500.000 agora. Diminuiu o quê? 20% com a pandemia? Não, eu tô falando antes da reforma trabalhista. Ela mais diminuiu? Não. Foi significativo? Não. O que aconteceu com a reforma trabalhista? Alguns direitos foi tirado, né? Que é, por exemplo, do intervalo, né? Então já não tem mais ação de intervalo, mas por consequência tirou a homologação. Quando tirou a homologação, os empresários não pagam, ou pagam errado. E se você recebe uma rescisão errada, como que você vai saber, como é que você vai reaver o seu direito? Processo judicial. Não tem mais o sindicato. Não tem mais o sindicato para não... A Rafaela não gosta de sindicato. Sindicato é chato. Só que a Rafaela não conseguia homologar se a guia não tivesse certinha. A Rafaela não conseguiu homologar se mandasse os recibos. Hoje, a Rafaela homologa num papel de pão. A Rafaela hoje, você me corrige se for mentira, pode ter 5 anos de fundo de garantia. O cara pode ter recolhido 2 meses só. Ela paga a rescisão, não paga, Rafaela? Paga, porque não tem homologação. Não tem o sindicato, antes não pagava. Então, se o funcionário quiser reaver esse direito, o que ele tem que fazer? Justiça. Então, diminuiu uma linha de processo e aumenta outra. E aí vem uma outra coisa boa com a reforma, que foi os cálculos da inicial. Antes, o advogado não precisava mensurar a inicial. Ele podia pedir 1 milhão, nada acontecia. A reforma não, mandou ter o cálculo na inicial. Com isso aumentou o trabalho para nós também. Eu não sabia, é mesmo? Então aumentou o trabalho para nós também. Então o perito trabalha também na inicial. Nós não trabalhamos, mas tem profissionais que já atuam na inicial. O advogado manda, ele mensura. Só que o advogado, ele é um bom profissional do direito, mas não tem muita intimidade com cálculo. Então, é difícil para eles o cálculo, porque eles estudam o direito. Eles precisam de alguém estar assessorando ele lá, naqueles cálculos. Então, aumentou muito o nosso trabalho. E aí, para você ter uma noção, em 2019, o primeiro número, né, os processos que são mais acionados na justiça é a vice-prévio. Aqui, multa de 40% é o segundo. Multa do 477. O que é a multa do 477? O que é, gente, a multa do artigo 477? Pagamento de rescisão fora do prazo. Então, os empresários não estão pagando, porque em terceiro lugar foi multa do 477. Aqui dá para você ver que os empresários estão tendo dificuldade de pagar a rescisão. Aí deixa o funcionário ir para a justiça, o funcionário vai e pede a multa do 477, porque não foi pago no prazo. Olha a quarta, o que é? Multa do 467. O que é o 467? Quem sabe o que é o artigo 467? A Denilson. O que é o 467? Não? Não? Sabe não, Rafa? Quando existe um processo judicial, na primeira audiência, tem que ser pago os direitos certos. O que é direito certo? Eu mandei embora, você tem que pagar as férias dele, você tem que pagar o 13º, você tem que pagar o aviso prévio, a multa dos 50%.
Na primeira audiência. Se você não pagar na primeira audiência, a empresa, se for sentenciado, mais ou menos, né? Sentenciado essa parcela, incorre na multa de 50% das parcelas incontrovérsias, que é as parcelas de direito, que é a multa do 467. Pensa, a empresa não paga, multa do 477. Tranquilo, vai pagar, aliás, vai pagar na rescisão, vai pagar na justiça, multa do 477, porque está em atraso. Terceiro lugar. Só que a empresa não está pagando nem na audiência. Tanto é que ela está sendo condenada a 467. Por quê? Você tinha que pagar na audiência, que é um direito certo, precisou do juiz condenar ao pagamento, saiu uma sentença para isso, e isso gera a multa do 467. Olha que interessante, os 4 primeiros lugares é verba rescisória. Os 4 primeiros lugares, se você tem 2 milhões de ações, 1 milhão e 800, se você pensa, se você tem uma conta boba aqui, ó, se você tem 1 milhão, se você tem 540 mil de 477, ou seja, quase 25%. Então, quase 25% é rescisão. 638, 30%. 30% das ações trabalhistas são rescisões. Pois não, Anderson? O pessoal acha que não está passando o slide, não. Eu estou no... Agora passou? Não, não passou, não está passando. Está passando para vocês? Ou está parado? Não, para mim também não. Não está passando para ninguém. Agora tá, olha aí. Tá dando verdinho? Agora sim. Vou passar aqui, tá? Já está travando lá. Então, se você pega em 2020, o aviso continuou lá. O aviso é primeiro, o fundo de garantia também, o 477 também, já é o terceiro, continua o terceiro. Passou agora? Está 2021? Passou. Em 2021, que foi o ano passado, nós tivemos 1 milhão e 500 rescisões. 475 é aviso prévio. O que eu quero te falar? A probabilidade de você fazer um cálculo e ser rescisão é muito grande, é 30%. Como assim? Ó, se não peguei. Você vai trabalhar com perícia, não vai? Vai. Qual é a chance de vir um cálculo para você de verba rescisória? Ué, 30% aqui. São os números de processo que tem na justiça. Então, Alci, qual que é a chance de vir um processo para mim de hora extra? De hora extra? Ué, a hora extra está aqui, ó. Cadê? Em quarto, com 341. Então, se tem 1 milhão e 500 processos, 341 hora extra, 15%. A probabilidade de vir processo para você de hora extra é 15%. Nossa, então você está me falando que se eu no escritório, a maioria dos cálculos não é hora extra? Lógico que não, hein? A maioria minha, a maioria é verba rescisória. São cálculos rápidos. Rápido. São cálculos rápidos. Uma rescisão é pai e bola. É isso que eu quero mostrar. Um cálculo leva, em média, um dia. Alci, por que um dia? Aqui no escritório é 2 cálculos por dia. Cada um tem que fazer 2 cálculos por dia. Por quê? Uma rescisão vai ficar um dia inteiro numa rescisão? Mesma hora extra? Então, aqui nós começamos a dividir isso aí. Eu comecei a perceber que quando o advogado manda cálculo para mim, a maioria vai mandando a rescisão. Por quê? É porque é o que tem. É os que reclamam. Então, isso aqui não é estranho para vocês. Não é estranho. A Paula sabe o que é uma multa 477, sabe calcular uma férias, sabe calcular uma insalubridade. Isso não é estranho para a Rafaela, que trabalha na folha de pagamento. Não é estranho lá para a esposa do Carlos ou para o Carlos, que trabalha em contabilidade. Para a Flávia. Então, essas são as parcelas que se reclamam na justiça do trabalho. Esses são os números de processo que reclamam. Então, as ações incorrem nesse nível. Se você pega, por exemplo, 1.800 processos, isso em 2019, e divide por 1.587 varas, você tem em média aí 1.100 processos. Uma média de 90, 100 processos por mês, por vara. Cada vara recebe aproximadamente 1.000 processos por ano. Como assim, Alci? Você tem 1 milhão e 500 processos. Você tem 1.500 varas. Cada vara recebe 1.000 processos por ano. Se você for dividir por mês, aproximadamente 80, 90 processos por mês. É o que cada vara recebe. Então, se você tem uma região aí e tem 2 varas, por exemplo,
você tem um poder aí de processos de aproximadamente 180 processos. Isso em 2019. Então, você tem, por exemplo, Pedro Leopoldo, né, que está a Paula e uma outra colega, esqueci o nome dela, está em Matozinho. Lá tem 2 varas. Pedro Leopoldo, cidade é um ovo, 60 mil habitantes. Lá tem 180 processos por mês. 180 processos por mês. Alci, olha os números, eu não estou inventando, estou mostrando para vocês os números. 180 processos por mês. 180 processos que vai precisar fazer cálculo. Alguém tem que fazer cálculo. Alguém tem que fazer, ou o advogado tem que fazer. Alguém tem que fazer esses cálculos, seja na inicial, seja na liquidação. E se ainda tiver perícia, vai ter que ter perito para fazer esses cálculos. A nossa amiga, né, o pessoal de Salvador, 39 varas, 3.500 processos por mês. Mês. Pensa. Você tem um mercado que tem 3.500 processos. Alci, cadê eles? Abre o oi. Não é, a gente está acostumado a ver o mundo da gente. Quem é jogador de futebol, vê time de futebol. Quem é médico, vê hospital. Então, você tem que começar a abrir o seu olho. Então, vocês aí de Salvador, por exemplo, vocês têm 3.500 processos correndo aí na cidade. Não sou eu, os números estão aqui. Então, quando você fala assim, qual que é o mercado de trabalho? É esse aí, ó. É esse mercado aí, ué. O pessoal de Rondonópolis, né, que é o amigão, que é o Márcio, lá tem 3 varas. Rondonópolis, sei lá, quantos habitantes tem Rondonópolis, ô Carlos? Já estão 100 mil, né? Tá aí, não. Então, Rondonópolis, você tem 3 varas. Você tem 270 processos rodando. A Flávia, né, que está lá Ah, não, está ali não. A Flávia ela mora em Rio Preto, São Paulo, são 6 varas, só na cidade dela. Então, esse processo, se tem uma vara, você tem 100 processos por mês. Por mês. Por mês. No outro mês, mais 100, no outro mês, mais 100. Isso aí foi antes da pandemia, né? Pelo teu slide. Antes da pandemia. Mas aí veio a pandemia. Vamos pensar aqui, o TRT6, uma vara qualquer que eu peguei por amostragem, eu vi alguém aqui da sala de uma cidade, e peguei por amostragem. O TRT15, a 6ª vara do Rio Preto. Ela teve, em 2021, 1.600 processos. Em 2021, 1.600 processos. Está dentro daquela lógica que eu falei com vocês aqui. Aí aqui dá para você ver a evolução, ó, desta vara, né? 2.000 processos, 2, tudo na casa dos 2, tá vendo? A reforma trabalhista aqui, ó. A reforma trabalhista foi aqui, ó. Aí foi para 1.500, já voltou para 1.700, tá vendo? Se não tivesse vindo a pandemia, ia continuar aumentando. A pandemia está indo embora, gente. Vão acreditar nisso, vão crer nisso. Então, só nessa vaca, só nessa sexta, e lá tem 6, né? Só na sexta, 1.600 processos distribuídos no ano de 2021. Tá certo? Tranquilo? Alguém aí da sala trabalha com perícia, ou conhece alguém que trabalha com perícia, ou tem vivência em perícia? Vamos lá, quem? Meu parceiro de trabalho. Quem está falando aí? Ele é perito, né? Ele é perito contábil, um dos meus sócios. Rafaela, né? Então você conhece, né? Sim. Ele é de Salvador. Não é isso? Você conhece mais alguém, Rafaela? Só meu professor. Foi meu professor aqui da faculdade. Só. Então 2. Ô, Evandro, você conhece mais alguém, Evandro? Eu só conheço meu irmão, que ele é perito contábil só. 3, e é contábil, todas as áreas, mas vamos tentar 3. Alguém conhece mais aqui na sala? Ah, tem a Denise, a perita está aí na sala, 4. Você conhece mais uns 3, 8? Então, olha você ver. Se nós estamos procurando curso e não sabemos quem são os peritos, é porque não tem. Busca no Google. Vai no Google aí, escreve na sua cidade, peritos em Salvador. E vê quanto você acha. Lógico que existe, que tem alguém fazendo esses cálculos. Esses cálculos estão sendo feitos. Não é que estão parados, não, gente. Estão sendo feitos. Isso aí não tem dúvida, não. Alguém está fazendo. Ou na casa deles, ou no escritório igual do Alci, ou no escritório maior. Alguém
está fazendo esses cálculos. É a gente saber a situação desses cálculos. Beleza? Tranquilo? Então, quando você falou comigo que está diminuindo, que as almas fechadas, pode acontecer sim, uma outra vara, né? Pode acontecer, mas não é regra. Não é regra. Tá certo? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Não? Tá. Então, vamos entender aqui agora, vamos mudar a nossa chave, e vamos entender aqui alguns conceitos. Perícia, liquidação de sentença, perito oficial, perito assistente e calculista. Então, esses 5 conceitos nós precisamos entender. Tá passando beleza agora o negócio, não tá? Agora, Tá, né? Ah, sim. Tá, olha, o que é a perícia judicial? Perícia judicial é um ramo que toda vez que o juiz precisar de prova técnica, ele precisa do perito oficial. A perícia ela acontece em todas as esferas de curso superior, todas, sem exceção. Alci, advogado para fazer perícia? Pode, é grafotécnica. Quem que vai conferir aquelas assinaturas? Está certo ou está errado? Ah, mas pode ser o profissional? Pode, eu só dei um exemplo. Ah, o goleiro Bruno, matou ou não matou a Elis Samúdio? Deu ou não deu a Elis Samúdio para os cachorros? Quem vai lá fazer uma perícia no cachorro para saber se o cachorro comeu ou não a Elis Samúdio? Um veterinário. Ué, então o veterinário pode ser perito? É lógico que pode. O médico pode ser, o engenheiro pode ser. Ah, aquele derramamento que teve da Vale lá, morreu não sei quantas pessoas, vai ter que ter um perito. O contábil, propriamente dito, né? Que é esses documentos contábeis, de balanço, essa coisa toda. Então, toda vez que o juiz precisar, ele precisa de alguém de confiança dele para ir lá fazer a perícia. Ah, sim, então, peraí. O perito ele é de confiança do juiz? Ele é de confiança do juiz. Ah, então o juiz tem que confiar em você. Ô, gente, quando a gente fala de confiança, é no sentido que o juiz é que indica. O juiz é que indica o perito. Eu estava conversando com uma colega das meninas aí de Salvador, me irrita, tem umas coisas que me irritam, eu irrito fácil. Ela falou assim, não, sim, aqui em Salvador é muita camaradagem, todo juiz tem a camaradagem. Salvador tem 39 varas. Uma vara tem que ter aproximadamente 2 a 3 peritos. Uma vara não consegue trabalhar com um perito só. Tem que ter mais, porque não dá conta, o perito não dá conta. É por causa disso. Perito é pessoa física. O perito, ele não nomeia a Arle Perícia, ele nomeia o Alcir. Você consegue entender que quando eu começo a nomear uma pessoa, eu limito ela? Porque o Anderson pode pensar em crescer em perícia, mas ele vai crescer até um lugar onde ele tem o olho aqui. Ó. Ele não pode ter um gerente que vai assinar a perícia para ele. Então, ele tem um limite. Mesmo que ele queira, ele tem um limite. Entendeu? Então, é muito difícil você ter um escritório de perícia. Alci, mas existe. Não, de liquidação de sentença, é diferente. Estou falando de perícia, que o perito nomeia a pessoa. Perito nomeia o Anderson, nomeia o Evandro, nomeia o Alcir. Se eu e o Anderson fizermos na sociedade, não tem como nomear nós dois. Ou nomeia ele, ou nomeia eu. O dia que o Anderson passear o Alcir, eu estou com 10 perícias aqui, azar do Alcir. Por quê? O Anderson que é de confiança do juiz. Entendeu? Ela falou comigo, Alcir, aqui tem que ter muito conchavo. 39 varas. 39 varas. 39 juízes. Vamos colocar aí um perito em cada vara, que não é. 39 peritos. Duvido que o juiz conhece 39 peritos. A gente conhece os nossos. O jogador de futebol conhece o jogador de futebol. Não é comum juiz ter amizade com o contador. Não é que não tem. Tem, mas não é comum. Não está no rol de amizade, ao ponto de confiar. Entendeu? Então, a confiança aqui é profissional. É você ir lá e se tornar confiável. É se fazer confiável. Então, Alci, como é que eu faço para ser perito? Pegue seu currículo e vá no juiz. Alci, ele vai rasgar. Que rasgue. Vai em outro. Vai em outro, vai em outro. Você tem que aparecer. A perícia ela é pessoa física.
E se eu fizer o cadastro, Alci, vai acontecer? Vai, você precisa do cadastro. Mas ele não é garantia de nomeação. Pode ser nomeado, pode ser. Mas o juiz nomeia quem ele vê. Ele tem que sentir essa confiança. Ele tem que ter aquela empatia com você. Então, se você não vai no juiz, se você não sai de casa, alguém fala assim, eu mandei muitos currículos, não adianta. Não adianta. Você tem que ir lá e tentar a sua nomeação, porque o perito é de confiança do juiz. E ele nomeia quem ele quiser. Quem ele quiser. Perícia não é concurso público. Ele nomeia quem ele quiser. Ele nomeia o Anderson, nomeia a mim, nomeia o Ivan, nomeia a Rafaela. Ele nomeia quem ele quiser. E o que faz me nomear eu e não nomeia você? Entendeu? Então é muito mais você que necessariamente conhecimento. Não, assim, eu tenho que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento para continuar sendo perito, não para ser nomeado. É igual você entra no Uber. Você não pergunta o Uber quanto tempo que tem de carteira. Você nem sabe se o Uber tem carteira. Você nem sabe se aquele cliente, nem sabe se ele é Uber. É isso que é perícia. Você vai no juiz, você acha que ele vai olhar para você. Você tem experiência, mostra a carteira de trabalho aqui. Não é assim que funciona. Ele nomeia no fator confiança. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Então, quando ele precisar de conhecimento técnico, ele vai nomear um perito naquela situação. E nessa nossa área, quem são os peritos? Contadores, administradores, economistas, profissionais do curso superior, né? Em dia com seus conselhos. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas, Evandro? Anderson, Rafaela, Úrsula? Carlos não está aí? Não, Carlos. Cadê o Carlos? É o Márcio, né, Carlos? Não. É o Márcio que tem esposa, por isso que ele não respondeu. Tranquilo? 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 Úrsula? Bianca? Tranquilo, gente? Tranquilo. Dá um joinha, então. Tranquilo. Tá. E aí, cada tribunal, ele tem o seu cadastro. Antigamente, você cadastrava na vara. Você ia na vara e cadastrava. Depois você passou a cadastrar no tribunal. Hoje, existe um cadastro único. Você tem um edital de credenciamento de peritos, né? E você entra no site e faz o cadastro, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aonde você faz o cadastro para ser perito. Aqui, você faz o cadastro e qualificando a perito. Não significa que você vai ser nomeado ali. Igual eu te falei, eu fui. Tenho várias nomeações de Vitória sem ter ido em Vitória conversar com o juiz. Tem várias pessoas que eu conheço que fazem o cadastro e é nomeado. Mas a regra é você fazer a visita. As melhores perícias são aquelas que o juiz te conhece. Tá certo? É a melhor forma. Nada impede você fazer o cadastro e ser nomeado. Pode acontecer. O sorteio, né, que eles falam. Mas não é comum. O comum é você ir lá entregar o seu currículo. Tá certo? Existem 2 momentos que o juiz nomeia o perito. 2 momentos. Com diz respeito à nomeação do perito, ficou tranquilo aí, gente? Quem tinha perguntado antes aí? Ficou tranquilo? Tem 2 momentos que o juiz nomeia o perito. O juiz pode nomear o perito na chamada fase de instrução. Ou seja, o que é isso? Pensa só. Existe um processo. E o juiz precisa dar a sentença. Mas só que para ele dar a sentença, ele precisa de algumas informações. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa pede hora extra. Então, o juiz, antes da hora extra, ele pode nomear um perito para fazer a abertura do ponto para saber se tem hora extra. E se tem hora extra, ele dá a sentença. Então, essas perícias são chamadas perícias na fase de instrução. Ela antecede a sentença. E nesse tipo de perícia, o juiz ele determina que a empresa pode apresentar o assistente técnico. O que é o assistente técnico? É essa pessoa que vai acompanhar o perito. Imagine só, o juiz nomeia um perito para hora extra. Quem vai conferir o trabalho do perito? Quem vai saber se o perito fez certo? Entendeu? Porque o perito é desconfiando do juiz. E a empresa vai ficar desguarnecida? Então, a empresa tem o poder de nomear um assistente.
que são peritos também. Porém, neste momento, ele não está atuando para o juiz, ele está atuando para as partes. Então, a empresa fala assim, Alci, nomeou um perito para a hora extra. Eu vou te indicar para assistentes técnicos. Para quê? Ué, o perito ele pode fazer um trabalho sem observar a convenção coletiva. Ele pode fazer um trabalho sem observar a compensação das horas. Ele pode usar um percentual diferente. Ele pode deixar de compensar as horas pagas. Eu preciso garantir que esse trabalho está certo. E aí, eu indico um assistente. Esse assistente é de confiança das partes. Então, neste momento, eu já tenho duas pessoas. O perito oficial, que o juiz é que nomeou, e o assistente, que as partes nomearam. Então, você pode ser duas coisas, ou perito oficial ou perito assistente. E o juiz permite que se faça quesitos. O que é quesito? Alguém sabe o que é quesito? Alguém sabe o que é quesito? Flávia? Evandro? Não. Evandro sabe, o irmão dele é perito. Quesito, São os quesitos, as questões que eles colocam no processo para que o assistente que foi nomeado pelo juiz seja perito inicial responda. É porque, o que é o quesito? O quesito são as perguntas que eu quero que ele faça. É mais ou menos o direcionamento do perito. Porque, às vezes, você quer saber, por exemplo, a empresa adotou o banco de horas. Adotou. Mas o banco de horas precisa ter a assinatura do empregado. Então, como que eu vou certificar que o perito vai observar isso? Então, eu faço um quesito. O banco de horas tem a assinatura do empregado? Não. Então, o perito vai responder. Então, quesitos são perguntas que se faz ao perito ou aos assistentes, geralmente ao perito oficial, para que ele responda. Porque você tem que entender que o juiz, ele não confia no advogado da parte. Até porque ele tem interesse na ação. Em quem que o juiz confia? No perito dele. Então, eu pergunto algo ao perito, que geralmente eu já sei a resposta, mas que o juiz ouça. Ouça em termos de documento. Então, se eu quero desqualificar um banco de horas, eu pergunto se tem que ter assinatura. O perito fala assim, não tem assinatura não. Tinha que ter, a convenção fala que tinha que ter, não tem. Tá vendo, juiz? Não tem, não. Então, eu faço prova através dos quesitos. Então, quesitos são perguntas que eu faço nos processos. Geralmente, nas perícias, na fase de instrução. Então, o juiz deu a nomeação, as partes indicam o oficial, as partes podem apresentar os assistentes, pode, né? Apresente se quiser. E aí, esse tem as confianças das partes, né? E pode elaborar os quesitos, as perguntas para que o perito responda, dentro da área que foi a ação, que é o chamado objeto de perícia. Por exemplo, aqui, a nomeação. Para apuração de hora extra, inclusive intervalo, integrações, folgas, ação noturno, conforme registrado no cartão de ponto, determina a realização de perícia contábil, nomeando o doutor Alcir. Tem 20 dias para entregar o laudo. Então, o que eu vou fazer neste processo com o perito oficial? Eu vou abrir o cartão de ponto e vou verificar isso aqui. E as partes podem me perguntar algo disso aqui. Alci, que atestado médico, que faltas? Só o que interferir nas horas extras. Alci, as comissões? Não foi objeto da perícia. O objeto da perícia é abrir os cartões de ponto. Então, nesse momento, o juiz me fala o objeto, ele tem que me falar para que eu estou sendo nomeado, ele tem que falar quem que é o perito oficial, e ele tem que dar o prazo para entrega do laudo pericial. E a opção de assistente técnico. Observa que, diferente das outras perícias, não tem proposta de honorário. Espera aí, Alci, o meu irmão, o Evandro pensando aqui, o meu irmão faz proposta de honorário direto, mas é porque ele atua na civil. Na área trabalhista não tem proposta de honorário. Pelo menos a maioria, né? Pode ter um outro, pode ter proposta. O juiz arbitra os honorários. Então, o honorário ele é arbitrado pelo juiz. Então, o honorário da perícia trabalhista é arbitrado pelo juiz. Então, esse é um diferencial. Há uma diferença entre as outras perícias. As outras perícias,
você faz uma proposta de honorário, a pessoa deposita os honorários, você faz o trabalho. A trabalhista não. Você faz o trabalho, ao final, o juiz arbitra os seus honorários. Ou seja, você faz o trabalho sem saber de fato quanto que seriam os seus honorários. Pode haver uma antecipação de honorários. Apesar do CPC não permitir, aliás, a legislação do trabalho não permitir, muitos juízes trabalham com antecipação de honorários. Eu tenho vários processos em Vitória, no Espírito Santo, e que quando tem a nomeação do perito, o juiz já manda antecipar o honorário. Aí eu recebo meu honorário antecipado, ou parte desses honorários antecipados. Mas normalmente não é assim que funciona. Então, neste caso, objeto é hora extra, tranquilo, cartão de pontos já está no processo, tanto é que ele está mandando eu abrir, e eu vou efetuar esse trabalho, eu tenho 20 dias para fazer este trabalho. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Bom, Sir, eu tenho. Quando você fala essa questão do objeto da perícia, que aí ele já coloca, né, quando nomeia o perito, se eu tiver alguma dúvida, igual você falou, a gente pode questionar, tipo, algum documento, realmente igual uma convenção coletiva, ou algo do tipo, se precisar? Como que a gente se certifica dessas informações, desses detalhes? Quando você... Na perícia trabalhista ela é muito clara. Eu não sei se você tem experiência em outras perícias, mas a trabalhista ela é muito clara. Então, neste momento da fase preliminar, na fase que antecipa, é fase de provas, né? É fase de provas. Então, quando o juiz dá um objeto, é porque as partes pediu a perícia. Entendeu? Então, a parte já vai certificar que tem a convenção, que você vai ter que olhar a convenção. Para isso é que existem os quesitos. Dificilmente você vai ficar assim sem norte. A parte que pede a perícia já está preparada, já sabe que precisa de algumas informações que não estão a olho nu. Entendeu? Então ela fala assim, eu não vou deixar esse processo correr. Eu vou pedir uma perícia aqui, que eu já mato aqui o que eu preciso. Então ela já tem esses quesitos mais ou menos preparados. Entendi. Entendeu? Aí você vai fazer conforme estiver no processo. Se estiver falando de convenção, pede a convenção. Mas, geralmente, as convenções já estão nos processos. Quando a parte entra com a ação, o empregado é obrigado a juntar todas as informações e a empresa a defesa. Tanto que, ao que a gente estiver fazendo em liquidação de sentença, se o juiz der hora extra, nós vamos olhar se a convenção está no processo. Se a convenção não estiver, a hora extra é 50%. Sim, mas é comércio. A convenção está no processo? Não. Então é 50%. É assim que funciona os processos judiciais. Quem quer uma prova, junta o documento. Ou pede para fazer diligência e buscar os documentos. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo? Não tem essa do perito ir no site do sindicato, baixar a convenção, não tem nada. Tem que Pode acontecer. Pode? Pode acontecer. Pode acontecer que o quesito seja para isso. Entendeu? Acontece muito com comissão. Porque com essas informações aí, o empregado tem acesso. Acontece muito com documentação que o empregado não tem acesso. Por exemplo, notas fiscais de vendas. O empregado não tem acesso. Ele pode pedir o perito para verificar as notas fiscais de vendas. Esses documentos, convenções, é muito mais difícil isso acontecer. Eu estou com um processo que o cara está impugnando, porque tem que calcular diferenças do fundo de garantia. E eu pedi a ele para juntar o extrato. Ele não juntou. Então, o juiz deu ali diferença de fundo de garantia. Como não tinha extrato, eu coloquei que eu vou explorar o extrato para calcular as diferenças. Ele falou que eu não fiz os cálculos, mas não tenho extrato. Então, ele tem o poder de juntar os extratos. Mas eu posso ir na Caixa Econômica se eu quiser. Eu posso. Pode. Mas quando eu sou nomeado perito, eu sou o dono do processo nesse sentido. É eu que vou ver a minha metodologia. Não tem um padrão, você tem que fazer isso ou aquilo, não. Cada perito tem um jeito de trabalhar. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Essa outra... Então, o papel desse assistente, né, dessa pessoa que vai assistenciar, é justamente assistenciar as partes na perícia. Você tem que entender que a perícia não é uma coisa comum que as empresas conhecem. Então, geralmente, você precisa de alguém para assistenciar ela nesse processo. E não é o advogado. Por quê? O advogado está preocupado com o direito. Ele não vai ficar ali abrindo cartão de ponto.
Ele não vai ficar ali olhando comissões. Então, eu tenho esses profissionais, que geralmente são, igual eu falei com vocês, são peritos. Já trabalha, já sabe como é que funciona a perícia. Só que naquele momento ele é contratado pelas partes para ser assistente das partes. Aqui no escritório, às vezes eu sou perito oficial, às vezes eu sou assistente das partes. Eu só não posso fazer no mesmo processo. Em processos diferentes, perfeitamente possível. Tá certo? Então, eu vou trabalhar, acompanhar o trabalho do perito e criticar o trabalho do perito oficial. Criticar, assim, dar o meu ponto de vista naquilo que ele fez certo e naquilo que ele fez de incorreto. Acontece muito o assistente técnico verificar coisas que o perito oficial não viu. Assim, não é que o cara não saiba, é que às vezes passou batido mesmo. Mas é 100%, esse é o meu trabalho, é para isso que eles estão me pagando. Hein? Você tem que entender... Acontece muito, que eu tô te falando. Normal. Ah, tá. É porque é o seguinte, pensa só, o direito, o que é o direito? O que é um processo judicial? As partes, às vezes, divergem, não de uma coisa que não foi paga, mas da forma que foi paga. Então, esse aqui tem certeza que é desse jeito, e esse aqui tem certeza que é desse jeito. Então, esses profissionais vão assegurar a defesa desses argumentos. Tanto que quando você faz o processo judicial, a conclusão, eu vou mostrar para vocês, você pode fazer duas conclusões. Uma que atenda o interesse dessa parte e outra que atenda o interesse dessa parte. Por quê? Não é o perito que dá a sentença, é o juiz. Eu tenho que dar as respostas para o juiz das maneiras que eles pediram. Então, se esse aqui, por exemplo, estiver falando que as horas extras estão feitas e pagas, compensadas de acordo com o banco de horas, eu tenho que dar um resultado com essa tese. Se esse aqui fala o seguinte, que o banco de horas tem que ser desqualificado porque não está assinado, eu tenho que dar uma tese, eu tenho que dar uma resposta com essa tese. Se vai valer o banco de horas ou não, é o juiz que vai definir. Ele tem que ter as respostas. Então, eles estão querendo isso, você. Esse aqui está com essa linha de raciocínio e esse está com essa linha de raciocínio. Isso pode acontecer. Normalmente isso acontece. Divergência de entendimento. Entendeu? Ficou muito claro o seguinte, o perito judicial, ele é a pessoa de confiança do juiz, e a parte da assistente técnico é o perito do empregado que entrou na justiça, é isso? Ou da empresa, né? Não é o perito, né? Nós chamamos de assistentes técnicos, perito assistente. O perito do juiz chama perito oficial. Tá. Toda vez que eu estiver falando perito, eu estou falando de juiz. Tá. Para não precisar falar perito oficial. Perito, toda vez que você falar perito, ele é do juiz. Uhum. Se você quiser falar que ele é das partes, você chama de assistente, só isso. Porque ele é perito assistente. Então, o cara entrou na justiça pedindo hora extra. Tá, mas quem vai conferir se esse cálculo de hora extra está certo? Ele tem que contratar um profissional, que é o perito assistente, de confiança dele, para fazer esse acompanhamento. A empresa, por sua vez, também vai contratar o de confiança dela. Se quiser, né? Se quiser. E cada qual vai pagar o seu profissional. Entendeu? Então, a empresa, se você quer ser perito oficial, tem um processo de hora extra. Você vai acompanhar? Quanto você cobra? 70% do que o perito oficial cobrar. Beleza. Tá. Então, você quer que eu acompanhe? Quero. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o processo. Eu vou estudar. Tá. Você juntou o banco de horas? Não, tá faltando o banco de horas aqui, ó. Então, vamos juntar o banco de horas para compensar. Então, eu vou perguntar para o perito se o banco de horas está juntado. Eu vou perguntar para o perito se respeitou o banco de horas. Sim, mas não está assinado. Isso é uma outra coisa. Vai estar compensado. E vou trabalhar com essa linha que o advogado está defendendo. A mesma coisa o empregado vai fazer. Se ele entender, né, que o banco de horas tem que estar assinado, ele vai adotar essa linha. E o perito tem o papel de esclarecer e deixar mastigadinho para o juiz decidir. Por isso que perito não decide. Perito não fala, é isso ou é aquilo. Analisando, encontramos isso. Quem valida é o juiz. Você entendeu? Entendeu? Isso na fase de instrução. São 2 momentos. Então, quesitos são as perguntas que eu faço para o juiz, para o perito. Os quesitos podem ser feitos pelo juiz e pelas partes. O próprio juiz pode perguntar. Comissão, por exemplo, ele mesmo pode falar, olha, eu já quero saber isso para eu dar minha decisão aqui. Ele já pergunta para o perito o que ele quer.
Por exemplo, eu tive um processo lá de Brasília, esse aqui, ó. Acho que é esse aqui. O juiz que quesitou. Era um processo que tinha a ver com comissão. Então, o juiz precisava dessas informações para ele entender o processo da sentença. Então, ele quesitou. Então, o que ele perguntou? Com base nos documentos de posse da empresa, é possível se precisar o percentual da comissão praticada? Qual o montante vendido pelo reclamante? As comissões pagas ao autor decorrem do pacto laboral? Obedeceram? Então, o juiz ele pode me perguntar, né? Pode fazer quesito e eu fazer as respostas de acordo com o que ele perguntou. Olha, excelência, realmente, fizendo os cálculos aqui, o percentual é tanto. Ou o percentual da geladeira é tanto, do fogão é tanto, ou não tem um percentual. Cada comissão está sendo paga num percentual. Eu vou esclarecer isso para o juiz através de um laudo pericial. Tá certo? Então, quesitos são perguntas que podem ser feitas por qualquer das partes, até pelo juiz. E o perito é que vai responder essas perguntas. Tranquilo? 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 Dúvidas? Rafaela? Márcio? Tosinete? Úrsula? Oi? Quando o assistente questiona o perito, como ele dá essa resposta? Qual que é a forma que ele tem que responder o perito tem que responder para o assistente o que ele achou de errado? Na verdade, são perguntas e respostas. Ele faz a pergunta e você responde aquilo que ele perguntou. Eu tenho até modelo aí na sua apostila. Mas é mais ou menos assim. Com base na documentação da empresa, é possível precisar o percentual de comissão? Analisando a documentação da empresa, verificamos o valor de venda e valor de comissão. Assim, os valores de comissão foi X% em tal mês, Y% em tal mês. Ou seja, não se tem um padrão de percentual de comissão. Entendi. Entendeu? E as perguntas, você vai evitar responder sim ou não, né? Que você tem esse modelo da apostila, tá? Você vai evitar responder sim ou não e mandar olhar processo. Você tem que pensar o seguinte, a pessoa te perguntou, ela merece uma resposta. Se você já escreveu isso no laudo, porque você vai fazer uma metodologia. Se você já escreveu na metodologia, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Responde o quesito. Não remeta ao laudo. É feio. Então, se falar assim, qual o percentual de comissão? Conforme laudo pericial na folha tal, o percentual é X. Entendeu? Abre aspas, coloca observação, pronto. De acordo com o contrato tal, abre aspas e cordão. É feio responder, ao meu ver, né? Sim ou não. Tem juiz que até fala para o perito não responder sim ou não. A pessoa está te perguntando é porque ela precisa dessa resposta. Então, você faz uma resposta objetiva, porém completa. Eu vou mostrar isso aqui agora. Usando essa metodologia fica bem mais prático, né? Fica. O linguajar, o linguajar, ele tem que ser um linguajar simples, que a pessoa entenda. Esse processo, por exemplo, é o processo de apropriação. A pessoa foi mandada embora por justa causa, segundo ela, porque desviou cheque da empresa. Qual o auxílio da perícia? Dá, ué. Quem que vai lá para saber? Como é que o juiz sabe se ele desviou ou não o valor da empresa? Ele vai ter que nomear um perito. Você tem que entender que a perícia é algo que não tem na faculdade. Como assim, Alci? Gente, se tivesse uma coisa lógica, não precisava do perito. Ué. Se falasse assim, o percentual foi pago com 50%, ninguém vai te perguntar isso não, hein? Vai te perguntar algo que você não viu na faculdade. Vai te perguntar algo que não está no processo, algo que o perito precisa ver. Não é algo que está no processo. Porque senão não faz sentido eu perguntar algo que está no processo do perito. Entendeu? Então, a perícia é algo bem interessante nesse sentido. Cada perito tem um jeito de trabalhar. Cada perito tem um jeito, ouve testemunha, um vê sua documentação, pede cópias. Cada um tem um jeito. Por exemplo, uma situação dessa de desvio financeiro. Como que você vai fazer uma perícia dessa? O que você vai pedir? Olha que coisa doida nesse processo. É um hotel aqui na região de Confins. A empresa depositava o dinheiro na conta do cara. A empresa.
depositava na conta do gerente. O gerente é que fazia os pagamentos todos. Tá certo? Ou seja, caixa 2, né? Depositava na conta do cara. A empresa alega que o gerente roubou dinheiro. Só que a empresa é que depositava na conta dele. Ela alega que ele comprou outras coisas. Então, existe uma confusão ali que nem perícia consegue enxergar. A empresa fala que depositava um dinheiro na conta dele, ele fala que entregou o documento para a empresa. O que eu pedi? Os documentos contábeis. Então, a empresa fez quesitos, o autor fez quesitos. Pois não, Anderson? Eu tive uma chefe que ela trabalhou numa empresa aqui no Rio, que é interessante. O pagamento, ela gerava os arquivos era gerado os arquivos bancários no sistema de folha, e o cara do DP entrava dentro do arquivo de folha de pagamento, o arquivo do Bradesco, o arquivo bancário, e alterava. Aí dá para chegar, né? Ele alterava, mas aí você fala assim, pô, se a folha gerou 900 mil e, de repente, saia da conta da empresa 1.100.000, tem 200 mil aí voando, né? Então, ele tinha conivência com alguém do financeiro que, entendeu? Mas tinha como fazer. Tem como fazer. Aqui, ao quesito do autor, a conta do reclamante era utilizada em favor da empresa? Porque já está querendo... Não, eu não tenho responsabilidade nenhuma, não. Hein? Então, a conta dele é utilizada para a empresa? Em quais situações? Quais períodos? Se sim, os recibos de compra ficam em posse do reclamante ou da reclamada? Foi franqueado a reclamada tais documentos? São necessários? Eu pedi? Ou seja, ele está batendo que a empresa é que tem que prestar conta, e não ele. Tá certo? E a empresa, por sua vez, também apresenta os quesitos. Daquilo que ela entende, na tese dela, que ele furtou da empresa. Tipo assim, a evolução salarial, quer saber quanto é o salário, quanto foi depositado, com base nos documentos dos extratos bancários, quais foram os valores depositados na conta do reclamante, um quadro demonstrativo dessas despesas. Ou seja, foi uma confusão muito grande que tentaram resolver com a perícia, mas não tem como resolver. Eu fiz o meu trabalho. O perito, ele pode, segundo o CPC, usar de todos os recursos para resolver aquele processo. Eu falo isso, às vezes gera um grande conflito, né? Principalmente com o advogado, mas o perito é desconfiando do juiz. O perito vê onde não tem luz. Ele enxerga onde não tem luz. Então, é franqueado a nós que nós valemos de qualquer meios. Eu posso ouvir testemunha, eu posso pegar informação, eu posso solicitar documentos que estejam em poder da parte, em poder de terceiros, em repartição pública, eu posso colocar planta, desenho, fotografia, tudo que eu achar necessário para a deslize da questão. Então, o perito ele tem essa força. Se você entrar lá no meu site, lá em materiais, você vai encontrar a perícia do sítio do Lula. Não é sítio do Lula, não. Do processo do Lula, daquele sítio de Atibaia. Entra lá e veja o laudo. O cara instruiu o laudo todo com fotos. Não estou falando se é dele ou se não é. Dá para você ter uma visão técnica de laudo pericial. Só você entrar lá no site, vai ter, assim, laudo pericial Lula. Dá uma olhada no laudo para você ver como é que o perito lá instruiu. Então, eu posso usar de todos os meios. Tá certo? Mas lá em perícia eu vou mostrar isso aqui. E a diligência é isso. É eu pedir documentos para a empresa. Documentos ou informações para eu concluir o meu laudo pericial. Isso tudo na fase de instrução. Pensa, a pessoa fez alguns quesitos, vamos supor que seja de comissão, eu preciso de documentos ou preciso de informações para eu concluir o meu trabalho pericial. Então, isso é feito uma diligência. O que é uma diligência? É um documento escrito que eu mando para os assistentes. Ó, assistente, eu preciso que você junte para mim as notas fiscais, eu preciso que você junte para mim a memória de cálculo das comissões, eu preciso dos cartões de ponto, eu preciso das convenções coletivas. Então, eu peço que ele junte dos autos, ou que ele me entregue o procedimento aí cada perito tem. No meu caso, eu sempre peço que junte nos autos, que como eu trabalho muito fora do estado, né? É melhor juntar nos autos, que eu não tenho que ir lá. Aí eu só baixo o processo.
Então, eu peço sempre junto nos autos. Aí ele junta nos autos os documentos ou informações para eu fazer o objeto da perícia. Então, se ele me fala assim, uma coisa que está na convenção coletiva, igual a Flávia perguntou, eu vou ter que olhar a convenção coletiva? Não, eu peço para ele juntar a convenção coletiva. Se ele estiver falando de cartão de ponto, eu peço para juntar os cartões de ponto. Se ele estiver falando de documentos contábeis, eu peço os documentos contábeis. Ou eu peço as informações sobre aquilo ali. Então, diligência é isso. É o perito fazer essa busca de informações para concluir o seu trabalho pericial. Isso tudo na fase de instrução. Tranquilo? Dúvidas? Isso aí você está falando, Alci, é porque na inicial nem sempre está tudo juntado, né? Porque não tem como. Porque se o cara tiver, por exemplo, falando em hora extra, quem fica com cartão de ponto? É a empresa. A empresa. Então, como que ele vai falar da hora extra que nem o cartão de ponto está lá? É a empresa. Se ele fala de vendas... Mas a empresa contesta juntando os cartões. É nesse momento que você entra. Aí ele pede ou não a perícia. A perícia, ela vai ser solicitada quando ela for necessária. Sempre que a informação ali precisar de uma perícia. Às vezes não precisa. Às vezes não Nem precisa. todo processo tem perícia. Eu ia te perguntar isso, se todo processo tem perícia. Não. A perícia ela é muito particular. Ela é muito de juiz. Tem juiz que a gente fala, não é que ele é preguiçoso, não é essa palavra não. Mas ele quer resolver o problema. Chegou o processo, já nomeia perito. Já faz as perguntas dele, já nomeia perito. Tem juiz que, por economia processual, ele não nomeia perito. Ele manda fazer audiência, escuta todo na audiência. Então, cada juiz tem um jeito. Tem juiz que nomeia muito perito na fase de instrução, tem perito que não. Essa aqui é uma perícia que não é boa. Perícia na fase de instrução não é boa. Eu estou com uma perícia, né, que está andando de uma rede, de uma aviação. São 2.500 funcionários. Problema com o repouso semanal remunerado. Então, eu tive que olhar, não todos, né? Mas por amostragem, mais de 700 funcionários para saber se os cálculos de repouso estão corretos. Ou seja, para o juiz sentenciar a metodologia do repouso. Mas não é uma perícia boa, depois eu explico por quê. Mas não tem como eu sair dela também. Mas é o que acontece. Não, na maioria das vezes, não, essa não é a maioria, essa é a minoria. O outro tipo de perícia que é mais comum. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo? Respondido? E aí eu posso fazer a visita técnica. Eu falo com a pessoa o dia que eu vou lá. Por exemplo, aqui em Pedro Leopoldo, né, ali perto da... Pedro Leopoldo, não, Vespasiano, tem muita empresa que trabalha na zona que não tem ônibus. Então, até 2017, tinha hora itinerary, que é esse tempo que o funcionário anda, né, para pegar o ônibus. No local não tem transporte público. Então, tinha muitas ações de horas itinerary. Então, o juiz me mandava lá no local para saber se tem ônibus, que hora que passa o ônibus, se é compatível com o horário de trabalho. É uma perícia que não envolve números, só envolve a visita técnica. Meu papel de perito é chegar lá e verificar se tem ônibus na porta. Se não tem ônibus na porta, qualquer distância que ele anda a pé, o ônibus deixa ele onde? Para saber se essa hora é itinerary. Hora itinerary, até 2017, né? É o tempo que o empregado fica à disposição do empregador em local não servido por transporte público. Tá certo? Então, esse aqui é um caso de hora itinerary. Aí eu faço a diligência, eu peço documentos, né? Deixa eu ver se tem os quesitos. Depois eu mostro a perícia dessa. Então, nessa hora itinerary, eu falo, excelência, não passa ônibus. Ou passa ônibus. Ou passa ônibus daqui a 2 quilômetros. Ele anda 10 minutos. Aí o juiz vai definir se aqueles 10 minutos é horário de trabalho ou não. Quem vai definir vai ser o juiz. Beleza? À vontade. Ainda ainda calcula, é isso? Espera aí, a sua ligação está baixa. Como é que é? Isso, tá. Aí pode Tá picando. ter que calcular ainda, né? Como é que é? Fala de novo. Hora itinerary, apesar de ter acabado em 2017, né? Ainda não, nós vamos pegar alguns processos que tem, né? Tem, porque a prescrição é de 5 anos. Isso. A prescrição é 5 anos. Então, mesmo o processo que entrar hoje, você pode reclamar direito desde 2016. É verdade. Ela vai terminar em dezembro de 2017.
Então, o direito de hora itinere vai perder só em 2022, 2023, mais ou menos. Ainda assim, nós teremos processo de hora itinere, por causa da prescrição de 5 anos. Você pode reclamar para os últimos 5 anos. Entendeu? Vai ter muito processo ainda correndo. Tem muito processo correndo ainda. Tem muita nomeação que é processo 2020. Verdade. Ou seja, está dentro da hora itinere.